No vídeo de hoje nós iremos falar de um assunto polêmico: dou o dízimo ou pago as dívidas? Se você não sabe que decisão tomar, confira nesse vídeo. Olá, bem-vindos ao canal Dinheiro Cristão. Eu sou Daniane Rangel. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre essa questão polêmica: dar o dízimo ou pagar as contas. O que fazer? E nós aqui do canal temos a resposta para você. Quem acompanha o canal já sabe a resposta, mas ainda quem não conhece, que está chegando agora, nós iremos tratar sobre esse assunto com vocês nesse vídeo. Então, vamos direto para a palavra que se encontra em Romanos 13, capítulo 13, versículos 7 e 8, que diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Aqui a palavra é clara, que nós não devemos ficar devendo a ninguém. Nós temos que honrar os nossos compromissos. Nós temos que quitar as nossas dívidas, pagar nossos impostos, os nossos tributos, né? A palavra aqui é claríssima. Então, não tem para onde você se esconder, para onde você fugir, porque aqui é muito claro: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns para com os outros. Então, a nossa dívida que nós temos que ter com o outro é de amar o outro, amar o próximo. Essa que tem que ser a nossa dívida. Enquanto estivermos aqui, temos que lutar, temos que nos organizar para quitar nossas dívidas, para andar corretos diante da sociedade, diante do Senhor. E como fazer isso? Primeiramente, né, não dever mais do que se ganha, né? Isso aí é clássico, né? Vocês têm que aprender a se controlar, aprender a ter uma organização financeira, de não dever mais do que ganha, né? Para isso, né, vocês têm que fazer o quê? Anotações, anotar o que ganha, anotar o que gasta, coisas básicas. Mas eu vou estar tratando disso num outro vídeo. Se vocês quiserem, depois vocês dão uma olhada num vídeo que nós temos sobre reserva de emergência. Nós temos no canal um vídeo como começar uma reserva de emergência, porque nós cristãos precisamos ter a nossa reserva, né? Todos precisam, porque imprevistos acontecem. E quando nós entramos em dívidas, principalmente, precisamos dessas reservas, né? Mas o que fazer? Qual é a primeira atitude do cristão? Qual é a primeira atitude de um dizimista que está começando agora? Ou uma pessoa ainda que quer dizimar, mas logo assim que ele decide dizimar, acontece um imprevisto, uma dívida alta, um problema que precisa ser resolvido, algo que precisa pagar, um exame, uma consulta, né, um médico de emergência. A gente não sabe, os imprevistos acontecem e não tem hora marcada, né? Por isso que se fala imprevisto. Então, o que nós, dizimistas, fiéis, que já acompanham esse canal, deve fazer? Primeiro, ir para a palavra que se encontra lá em Provérbios 3, 9 e o 10, que vocês já conhecem essa palavra, uma palavra bem conhecida, uma palavra de vitória, uma palavra que nós estamos trazendo para vocês hoje. Provérbios 3, 9 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. A palavra é clara, ela diz o quê? Honra o Senhor com a primícia de toda a tua renda. O que acontece? Quando nós estamos no meio dessa situação, dou o dízimo ou pago a conta, ou pago essa dívida, a primeira atitude do cristão dizimista é dar o dízimo. Por quê? A palavra diz que o dízimo é primícia, então você tem que retirar primeiramente o seu dízimo, porque Deus não quer sobra,
Deus não quer resto, Deus quer ver a tua fidelidade. É nessa hora aí, ó, na hora da decisão. E isso vai acontecer com todos os dizimistas, com os iniciantes, com os mais experientes. Vai chegar um momento que você vai ser provado. E é nessa hora que você precisa ser aprovado. E isso é um ato de fé, é um ato de comunhão com o Senhor, é um ato de fidelidade que vocês têm que provar para Ele o quanto Ele é importante, o quanto você confia na providência dEle na sua vida. Porque a consequência de você honrar Ele com a primícia de toda a tua renda, de toda a tua fazenda, vai vir no versículo 10, que eu vou repetir para vocês, ó. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui está a resposta. Ele vai fazer o quê? Ele vai prosperar o teu caminho, ele vai enviar a providência. Por que ele vai fazer isso? Porque você honrou ele primeiro, porque você deu prioridade para o dízimo, porque você pensou primeiro nele. Você não colocou ele no cantinho assim, ó, se der, eu dou o dízimo. Se sobrar, eu vou dar. Se eu conseguir resolver essa questão aqui, dessa dívida, dessa conta, dessa consulta, desse remédio, eu vou dar. Você não colocou ele em segundo plano, você colocou ele em primeiro plano. E quando a gente honra ele com a nossa primícia, coloca ele em primeiro lugar na nossa vida, ele te honra. Creia que ele vai enviar providência, ele vai abrir porta, ele vai abrir janela, ele vai enviar pessoas, ele vai fazer o que for necessário, o que for preciso para te abençoar, para você conseguir honrar o teu compromisso. Por quê? Primeiro você honrou ele. Então, quando a gente honra ele em primeiro lugar, ele nos honra. E isso não é barganha, isso é colocar ele em primeiro lugar, porque ele conhece o nosso coração. Se você vai colocar ele ali, eu vou dar o dízimo, mas naquela barganha, ele conhece o teu coração. Mas quando você está com aquele coração sincero, puro, aberto, e crendo que ele vai entrar com essa providência na sua vida, ele vai te honrar. Creia que ele vai te honrar. Aqui eu tenho vários testemunhos do que o Senhor já fez na minha vida, na vida da minha família. Depois vocês conferem aí, eu vou deixar também nos cards, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar aí nos comentários. Fidelidade gera prosperidade. Quando você é fiel, ele te prospera. E não somente em bênçãos materiais, em todas as áreas da sua vida. Então, eu queria que vocês entendessem que nós, cristãos, evangélicos, nós temos um compromisso com o Senhor e com a sociedade. Por quê? Nós somos vistos, como diz lá em Hebreus, né? Nós somos vistos por uma nuvem de testemunhas, né? Em Hebreus 12, né? Nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, porque ficam nos observando para ver se nós somos corretos, para ver as nossas atitudes. Então, quando nós somos observados pelos homens, nós também estamos sendo observados pelo Senhor. Então, por isso que nós temos que honrar o Senhor em primeiro lugar, e depois os homens vão ver o Senhor na nossa vida, o agir dele na nossa vida, o que ele faz na nossa vida, os milagres, as providências, o sobrenatural na nossa vida. E como diz aquela palavra de Marcos 12:17, é uma palavra também bem conhecida, que eu também vou deixar para vocês, que diz assim, ó: e Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. É uma palavra muito conhecida, quando ele é questionado, né? A questão do tributo, a questão da moeda que ele teria que pagar, e ele manda eles olharem para a moeda lá, para a esfinge da moeda, né? De quem é esse aqui? Não é de César? Então, você tem que dar a ele o que é dele, é a Deus o que é de Deus. Sendo que, na hora que vem na decisão, paga a conta, dou o dízimo. Dá o dízimo. Muitos podem fazer e colocar nos comentários: você está falando isso porque você tem uma vida fácil. Não tenho vida fácil, não tenho, e tenho sempre que estar tomando essa decisão. E qual é a minha decisão? Dar o dízimo, ser fiel, ser uma dizimista fiel. Há 24 anos eu sou uma dizimista fiel.
e vou continuar sendo para a glória de Deus. Porque se a gente olhar para o homem, olhar para as pessoas que falam, você está entregando dízimo para pastor, você está enriquecendo pastor, você está enriquecendo igreja, eu estou dando para Deus, eu estou dando para o reino, eu estou dando para Ele ver a minha fidelidade, porque quando eu honro Ele com o meu dinheiro, com a minha renda, eu estou falando para Ele que Ele é importante para mim e que eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida. E é isso que eu quero que vocês entendam, porque nesse canal, o que eu quero passar aqui nesse canal é que nós aprendamos a ser fiéis, e fiéis em tudo, e fiéis em todos os dízimos, e fiéis com os nossos valores, entregando os nossos dízimos corretamente, os 10%, entregando todos os dízimos, porque com certeza Ele vai te honrar. As dívidas vão chegar, a escassez vai chegar e a hora da decisão vai chegar, e que vocês possam tomar a melhor decisão. E a melhor decisão é essa: seja fiel, feche essa brecha, não deixe o inimigo vencer essa brecha. Você tem que fechar, você tem que tapar essa brecha, dá o dízimo, creia que a providência virá. Creia que Ele vai agir ao teu favor, porque você honrou Ele em primeiro lugar. Então, quando vier, já sabe a decisão que vocês precisam tomar. E se vocês estão gostando do canal, estão gostando desse vídeo, deixa o seu like, compartilha. Isso vai me ajudar bastante, né, a divulgar esses vídeos para mais e mais pessoas que precisam saber, precisam pensar, precisam refletir o que estão fazendo na casa de Deus, se realmente elas estão sendo fiéis totalmente. Então, eu deixo uma recomendação de vídeo também para vocês, eu vou deixar também aqui nos comentários e na tela final, os 3 passos simples para se tornar um dizimista fiel, e o que dizimistas iniciantes precisam saber sobre os dízimos. É muito importante. Você que está começando agora a entregar os seus dízimos, a começar a ter essas experiências de se tornar um dizimista, porque você vai viver experiências maravilhosas, mas também vai ser provado, vai ser testado, como esse teste que eu propus aqui, né, nesse vídeo de hoje, né? Paga a conta ou dá o dízimo. Então, você já vai estar sabendo a decisão que você precisa tomar, e você vai desfrutar da maravilha, da bênção que é ser um dizimista fiel. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.